Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa Joana de Ângeles. Que possamos agora assentar acomodados em nossas cadeiras, elevar os nossos maiores pensamentos a Deus, aqueles que se sintam à vontade em querer fechar os olhos, respirar um pouco mais profundo, se sintam à vontade, nós estamos na casa de Deus. E aqui viemos buscar o alimento. E o alimento de Deus é a palavra. Então que a palavra de hoje alimente o nosso espírito naquilo que mais estamos precisando, para que possamos, através da palavra, ter energia para ter as nossas ações, pois que é agindo que nós estaremos mudando e tornando-nos um pouquinho melhor. Que possamos ser úteis a Deus, com a nossa bondade, com a nossa caridade, com a nossa benevolência, que possamos ser espíritos e filhos de Deus, com todo o amor e carinho que Ele nos cria. Então, que possamos agora abrir os nossos ouvidos, acalentar o nosso coração com a palavra que será dita hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Vocês, o público é outro, né? Cada dia é um, mas quem está vendo na internet está falando, só deu ela, porque 3 vezes seguido, né? Mas é a escala é por ordem alfabética, né? E às vezes começa o mês, aí vai. Mas nas próximas vocês vão ver outras pessoas falando. Então, gente, domingo, porque aos domingos a gente está acompanhando os capítulos do Evangelho, né? Então, domingo foi Bem-aventurados aflitos. E é o capítulo mais longo do Evangelho, tem 31 itens, né? Não deu para explorar tudo. Eu pensei, então, hoje eu vou dar uma continuada, um pouquinho, pensar um pouquinho, porque fala das aflições, né? Bem-aventurados aflitos. E a gente, às vezes, não tem noção que esse sofrimento que a gente recebe é para o nosso bem. Tudo está dentro dos propósitos de Deus, gente. Não tem nada fora de Deus. Então, tudo que nos acontece sempre vai ser para o nosso bem, né? Então, esse livro aqui, Vinha de Luz, ele tem uma mensagem que é perante a multidão. Não é essa. É a outra. Guardemos o ensino de Paulo de Tarso, mas eu tenho uma cópia aqui, e ele diz assim, né, na carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Então, Paulo, ele escreve essa carta, ele estava na prisão. Então, ele já não podia fazer as visitas pessoalmente, né? Então, ele começou a escrever, incentivado, inclusive, por Lucas. O Evangelho de Lucas foi todo passado pelo Paulo, porque Lucas também não conheceu Jesus. Paulo também não. Mas Paulo viu Jesus em Damasco, né? E depois ele vai estudar todo o Evangelho que Jesus havia deixado, com Ananias. Depois ele vai para o deserto, e depois ele entendeu tanto que ele ficou o maior divulgador do Evangelho de Jesus, né? Paulo de Tarso. Então, quando ele diz isso, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, ele estava falando em cima de uma fala de Jesus, que disse, no mundo tereis atribulações. Tereis, né? Ouvireis falar de guerras. É o sermão profético que está no capítulo 24 ou 25 do Evangelho de Mateus. Então, vocês procurem na Bíblia, no nosso Evangelho aqui não tem, capítulo 24 e 25. Porque Jesus passa no templo, porque já estava pertinho
uns dias antes dele ser condenado, né, e depois crucificado. Então, ele olha o templo e ele fala para os discípulos: em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos: mas quando que isso vai acontecer, né? Não sei. E aí ele emenda algumas parábolas, né? A dos talentos, das 10 virgens, né? Do mordomo infiel. Então, e ele vai explicando. E uma hora ele diz para os discípulos: no mundo tereis tribulações. Vocês ouvirão falar de guerras, né? Vai ter nuvens tampando o sol e as estrelas. Muitos cataclismas, né, do próprio planeta, mas nada disso é o fim. Não será o fim, né? Então, diante das tribulações, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também podem fazê-lo, né? Então, nesse sentido, tereis tribulações, né? Paulo foi perseguido. O êxtase dele, durante dizem, né, que eram 19 chibatadas que davam cada vez que torturavam um prisioneiro, né? Então, naquele êxtase da dor, um dia ele sentiu-se tão que ele diz: hoje não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Seguindo justamente aquela parte em que Jesus disse: se queres vir após mim, renuncia a ti mesmo, pega a tua cruz e me segue. Então, Paulo tinha todo esse conhecimento. Daí aí ele usa essas duas frases, né? Somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então eu fui para o pai dos burros, né? O dicionário, para ver o que é atribulado, né? Não que a gente não saiba, mas para ter uma noção certa, né? Sereis atribulado. Aí diz lá o dicionário: ser atribulado é enfrentar aflições, adversidades, agruras, mortificações, sofrimentos morais, acontecimentos desagradáveis ou penosos. E o que é ser angustiado? Porque ele diz: você pode ser atribulado, mas não angustiado. E angustiado? Angustiado é sinônimo de aflito, de agoniado, de ansioso, de atormentado, de inquieto. Então, a gente não pode, diante dos nossos desafios da vida, dos nossos percalços, entrarmos na angústia. Podemos ficar perplexos. Nossa, mas que horror que está acontecendo, né? Mas nunca ficar angustiado, porque a ansiosidade, o tormento, a inquietação só vai nos fazer mal. E seguindo o resto da frase, ser perplexo, né? Então ele diz: você pode ficar perplexo, mas não, né? Mas não mortificado, desanimado, não. Então, o que é ficar perplexo? É ser tomado de espanto, ficar atônito, indeciso, irresoluto, é hesitar diante do que você vai fazer. E agora está acontecendo isso, o que eu faço? Mas aí Paulo fala: você pode ter essa reação diante das coisas, fica perplexo, mas não fique desanimado, porque desanimado, segundo o dicionário, de novo, é estar sem ânimo, desencorajado, desestimulado, desalentado, esmorecido, sem vontade de agir. E aí? O que acontece? E, no entanto, são essas atitudes que a gente mais toma, que a gente mais faz. E agora? Não adianta. Parece que o mal sempre vence. Não é isso que a gente ouve? Parece que as pessoas que se dão bem são só, né, gente sem caráter, né, porque você quer fazer tudo certinho e olha o que está acontecendo e coisa e tal, né? Então, aí estava vendo, né, a constatação de ontem e de hoje, que o registro epistolar do Paulo evidencia, é a de que somos, em tudo que acontece ao nosso redor, na nossa intimidade, nós somos atribulados e perplexos, sim. Porém, a recomendação dele é para não entrarmos na angústia nem
no desespero, né? O estado de perplexidade não deve denotar desânimo, falta de ânimo, de vida, de vontade para pensar, falar o imprescindível, ter uma reação ativa, operosa, construtiva perante uma realidade que é temporariamente avassaladora do mal e de suas múltiplas manifestações. E quem diz isso, gente, é João, capítulo 10:10. Né? Jesus asseverou que ele veio para nos trazer a vida, vida em abundância, diz João. Então, a vida é fé, é esperança, é confiança em Deus, nos seus propósitos. Daí a necessidade da gente estar sempre estudando, refletindo, pensando para não cair. Porque o mundo, com suas, né, ilusões, os convites são muito, a gente vive muito preso na vida material. Então, muitas vezes, a gente não dá testemunho da nossa fé. Então, a gente não confirma aquilo que a gente é. Aí a gente continua sendo o que acha que vão querer que a gente seja, ou seja, a aprovação do outro, dando um exemplo, o aborto, por exemplo, né? Então, nós, espíritas, sabemos que ali é a vida, não tem como negar isso, né? Mas, às vezes, numa reunião social, a pessoa não quer parecer que é igrejeiro, por exemplo, né? Que é beato, isso e aquilo, e fica quieto, concorda. Não joga uma sementinha que seja, não pega a sua pequenina luz, tirando debaixo das aparências para fazê-la iluminar, né? A gente fica ali, quieto. Se não fala nada a favor, também não fala contra, fica na boa, porque de repente, né, essas pessoas aí, aquele lá é dono disso, aquele outro é o patrão do meu filho, aquele outro né? E você se ajeita. Não é assim, gente? Infelizmente, a maioria das pessoas agem assim, né? E a gente estimula também os jovens a querer estar enturmado, então não se posicionar nas suas convicções, no seu conjunto de crenças, de valores, né? A pessoa foge disso muitas vezes. Então, a gente lembra que Jesus diz que seremos, né, responsáveis por toda a nossa omissão. Isso está naquela frase que ele diz assim, né? Você peca por pensamento, palavras, obras, ações e omissões, diz lá Kardec, né? Então, as consequências de algo que a gente omite são creditadas em nós, né? Então, nesse exemplo do aborto, numa conversa, e aí tem lá um grupinho de jovens, não, porque a mulher tem que ser empoderada, porque é dona do seu corpo, tem que fazer não sei o quê, e você sabe que não é esse o caminho, porque nós estávamos fazendo um retrospecto dos evangelhos, porque é uma escadinha, né? Cada capítulo está te colocando um pouquinho mais para frente. E tem o capítulo ali que fala da realeza de Jesus, né? Meu reino não é deste mundo. Então, e a realeza de Jesus era qual? Moral. Não era, ele não tinha dinheiro, não tinha roupa, não tinha mão, não tinha nada. Moral. A verdadeira realeza é a moral. Então, se a gente sabe disso e ouve numa conversa, né? E não coloca, não, gente, não é bem assim. Olha, isso aqui nem que retruquem, não precisa brigar, mas se posicione naquilo que você já crê. Então, a gente está perplexo, mas a gente entra no desânimo, e Paulo pede, não faça isso, combata. Tanto que ele foi até o fim, e os discípulos também. O único discípulo que não perdeu a vida foi João, mas todos os outros foram com morte violenta, inclusive o Paulo, né, decapitado, tal. Pedro, outro com flecha, cada um teve sua morte bem dolorosa, todos deram testemunho. E por que que os primeiros cristãos iam para a arena, né, para a fogueira? Joana de Ângeles foi para a fogueira,
Ela poderia, porque nos dias de hoje, por uma bagatela, a gente rejeita o que a gente crê. E Joana de Ângeles, naquela época, quando pegaram ela nas catacumbas, né, rezando lá para Jesus, né, pegaram o grupo inteiro, como romana ela poderia, era só abjurar. E ela tinha um filho menor de idade. Aí eles falaram, se você não renunciar e não fizer as oferendas aí para os deuses deles, você e seu filho vai para a fogueira. Pois ela, não vou renunciar. Ela morreu queimada e o filho, mãe, abjura, mãe, filho, tem de fé. Não posso contradizer o que está aqui dentro de mim. Tenha fé, entende? E morreu, e viu o filho morrer. E a gente não consegue, às vezes, nos dias de hoje, ser assertivo com a nossa fé. Nisso eu não creio. Isso não é bom. Chegar para um filho e falar, filho, maconha, drogas, álcool, não é esse o caminho. Mas de onde vem tudo isso? Porque a nossa preferência quer o que o filho ganhe no mundo. Isso está no Evangelho de domingo. Bem-aventurados aflitos, na passagem de morte prematura. É um dos itens. Acho que é o 11º item, morte prematura. Mas peguem o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar. Capítulo 5, morte prematura. Onde o Espírito Sanson, ele vai falar. Então, às vezes o jovem morre, um acidente, e vocês fazem um drama, porque ele tinha um futuro maravilhoso, porque poderia ser assim assado. Quem garante que ele não ia ter amarguras no fim da vida? Quem garante que seria? Que garantia a gente tem do dia de amanhã? E que caminhos que esse jovem poderia estar tomando, e a misericórdia divina breca para que não caia mais ainda moralmente, espiritualmente falando. Então Paulo está falando disso, nesse pedacinho né? Então, estado de perplexidade, né? Ele fala, né? Aqui, né? A gente não pode falar e fazer o imprescindível a uma reação ativa, operosa, construtiva perante uma realidade temporariamente avassaladora do mal e suas múltiplas manifestações e incautas intermediações. Jesus asseverou que veio para nos trazer a vida, porque tudo que não for real passará. Apenas os valores constitutivos da verdadeira propriedade, que é a espiritual, resistirão, pois que são permanentes. Espantamo-nos perante as atrocidades, as crueldades, as irresponsabilidades que são decorrentes da imaturidade espiritual ou da maldade temporária que domina, iludindo boa parcela da humanidade. Todavia, não nos cabe o desalento, pois há muito que fazer, notadamente no período de transição, em que todos somos convidados e convocados a doar o melhor de nós, realizando o que estiver ao nosso alcance, com a nossa cota de colaboração para as mudanças inadiáveis. O Cristo espera por nós, principalmente nesse momento. E, lembrando a multiplicação dos pães, né, todo mundo faminto, e o mundo está faminto de exemplos, de oração, de uma postura moral mais ética, né, das pessoas. Então, Jesus falou o quê? O que tendes para dar? Cada um pegou um pedacinho de pão, de peixe, coisa assim, e deu. Quanto que poderia ter sido? Mas Jesus multiplica. Então, aquele pouquinho que a gente tem, uma palavrinha de estímulo, de incentivo, uma ação, um exemplo que a gente dê para um filho, para a família, para os amigos, isso repercute, gente, porque é sintonia, é energia que sai, né? A palavra é energia, o nosso olhar está irradiando energia, nosso corpo irradia, nosso pensamento. Nós vamos falar disso no curso de paz, que começa domingo,
que eu peguei justamente uma parte sobre os fluidos, como funciona nossos pensamentos, que compõe o nosso corpo energético, de como a gente irradia. Então, se você crê, você está irradiando fé. E essas irradiações, ondas, as nossas mentes estão interconectadas, influenciam uma a outra. Então, é essa postura que o Cristo está pedindo para a gente. Onde a gente estiver, dê exemplo, faça. Entende? Não entre nessa coisa, vai ser um desespero, vai ter um cataclisma, vai morrer, né? O que estavam falando, entende? Vai ter, sabe, a Europa vai acabar, vai afundar. Andaram dizendo isso daí, todos os europeus iriam vir para o Brasil, né? Para a América do Sul aqui, né? Gente, isso é a cultura do medo, porque no sermão, sermão profético, Jesus instruindo os discípulos, era com uma conversa fechada, só com eles, né? Então ele vai falando, vocês vão ouvir falar de guerra, vai ter os falsos profetas, os falsos cristos, tudo, mas ainda não é o fim, porque o fim só Deus sabe, só o Pai que sabe do fim, ainda não vai ser o fim, né? Então, aí eles ainda falam, né? E quando será? E aí Jesus fala, quando o Evangelho estiver em toda a humanidade, ou seja, quando todo mundo estiver falando a mesma linguagem. Mas não é a mesma religião, gente. Evangelho é amor. O Evangelho do Cristo, como João fala, Deus é amor. Então, é aquilo que ele colocou como o máximo. Todos os mandamentos, todas as leis estão contidas nesses 2 mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí ele ainda deixou uma regrinha de ouro. Faça ao outro o que você deseja que o outro te faça. Então, tudo está contido nesses 2 movimentos. Então, cada um vai ter sua religião, cada um vai ter sua pátria, né, sua nação, sua língua, sua raça, mas vão se entender no mundo de regeneração. É aceitar o outro, é ser amoroso, é fazer para o outro o que você quer que o outro te faça. E a gente quer o quê? Carinho, né? A gente quer respeito, a gente quer que nos dê nossa liberdade, nosso espaço de sermos como somos, né? Então, é isso, essa amorosidade, essa, como poderia dizer, né? É o amor ao próximo. Jesus fala de amor, a gente só pensa no amor da matéria. É um negócio assim, é um condicionamento tão grande, né? É beijinhos, abracinhos, né? Essas coisas assim. Mas é muito mais do que isso. É o acolhimento, é a coisa discreta, porque o amor, aí a gente vai lá, Coríntios 13, né? Paulo de Tarso, né? Que todo mundo conhece a música cantada, aí já não lembro mais o nome dele, Alberto Russo, Renato Russo, né? Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e tal, mas ninguém olha o outro pedacinho, né? Que o amor tudo tolera, o amor tudo ama, o amor tudo dá, né? Então, é esse amor que Jesus fala, esse amor que Joana fala muito nos livros dela. Tem um livro que é excepcional, Amor Imbatível, Amor, da Joana. Do Hamed tem um outro também, né? Amar, viver, aprender a amar. Do Adenauer também tem o outro, Ame Sempre. Então, muita gente se fala de amor, né? Mas é esse amor na visão do Cristo, né? Que é o amor ao próximo, no seu todo, sem a gente impor nada, né? Então, quando a humanidade estiver propensa ao amor, né? Que o bem comece a nos dominar, né? Combatendo o mal que ainda existe, aí a gente está no mundo de regeneração. Aí seremos os trabalhadores da primeira hora dentro deste novo mundo de regeneração. Agora, hoje, o Haroldo diz assim que nós estamos no último minuto da última hora. Trabalhadores da última hora, no último minuto dessa hora. Quer dizer, não tem mais muito tempo para a gente perder, né? Então, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele diz assim, né? Ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, os leais seguidores de Jesus
reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Quer dizer, naquela época mandavam para a fogueira, hoje ridicularizam quem crê, quem tem fé, quem tem uma religião, né? Tá em todos os lugares. Teve um goleiro aí que parece que ele rezou, né, quando fez um gol recentemente, e ele falou assim: eu sou o goleiro de Deus. Ele brincou, porque enquanto eu estou aqui, eu estou rezando por todos os meus companheiros para que todo mundo jogue bem. Ridiculariza, olha, mas que coisa, entende? Então ele diz, naquela época já faziam isso, perseguiam os cristãos. Hoje a gente passa por as mídias ridicularizando, shows que fazem, né, falando mal de quem tem fé, de quem tem crença, né? Então, Emmanuel está falando aqui, né? Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços, os que creem, né, à frente de situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamadas contas pelo bem que fazem e são vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Tem países aí que matam e torturam os cristãos, né? Então, quer dizer, não tem mais arena, mas tem muita violência. Escolas que estão proibindo crianças, né, de falarem, de rezarem uma oração, de falarem em Deus, né? Professores estão, né? Então, aí continuando a leitura, ele diz, né, é o que temos sentido, embora ainda não nos reconheçamos como leais seguidores de Cristo. Estamos iniciando os nossos esforços para corrigir as mazelas espirituais e para conquistarmos virtudes que nos propiciem uma integração na equipe de trabalho do Divino Amigo. E hoje eu fiz uma leitura antes da gente começar nosso trabalho, estava lá dentro, e caiu, foi exatamente essa passagem que tinha caído aqui, perante a multidão, né? Eu até falei para o Eduardo, olha o que caiu na preparação hoje, né? A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso, que disse que aconteceu na hora que Jesus estava na cruz, né? E aquelas línguas de fogo do Pentecostes, a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência, à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigência descabida, a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado, criticar-te-ão as atitudes, chamando-te de covarde, escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles,
A tua abnegação será envelhecimento. A tua renúncia significará incapacidade. A tua fé será interpretada a conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permanece como os primeiros apóstolos, nas grandes praças, onde se acotovelavam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Deu para entender, gente? É imprescindível nossas atitudes, porque olha, quando a gente estava preparando essa aulinha sobre fluidos, né, que começa domingo, e o pensamento, né? O nosso pensamento lá está melhor explicado, aqui não vai dar tempo, porque eu já estou estourando o tempo, né? Mas o nosso pensamento plasma, gente, toda a nossa intenção, tudo que a gente pensa o tempo todo está saindo como as coisas aí da TV, as ondas, porque é eletromagnético. Então a gente está em comunhão com outras mentes afins o tempo todo. Por isso que é tão difícil. Se a gente não orar e vigiar e ficar tomando conta do nosso pensamento, das nossas intenções, com que intenção nós estamos aqui hoje? É uma pergunta que a gente se faz. O que eu venho buscar? Né? Mas o que eu tenho para dar? Antes de pedir, porque a multidão estava com fome, né? Antes de pedir comida, o que vocês têm para dar? Porque o Cristo precisa de nós somos as mãos aqui na matéria. Né? Ele não vai se materializar para nos socorrer. É a gente que vai em nome dele, né? Os discípulos foram em nome dele. Então, a gente está o tempo todo em comunhão, conexão com outras mentes. E depende do quê? Do que a gente está sentindo, pensando do nosso teor. Então, se eu estou com raiva, mágoa, inveja, ciúmes, se eu estou querendo me esbornar na gandaia, entende? Beber, rir, me soltar, eu vou estar em contato com essas mentes também. E vai se intensificar ainda mais. Aí eu penso assim, eu vou só beber uma cervejinha, mas eu estou em contato com outras mentes que noutros botecos, pode ser até no Japão, e não importa, porque nosso pensamento não tem barreira. Eu entro em contato e, de repente, eu não fico numa só, eu 2, 3, 4, aí vem o outro, traz um baseado, vem o outro, tem uma má intenção, olha aquela menina, olha aquele garoto, papá, e você vai se envolvendo e se afundando, entende? Não é para não viver o mundo, gente, mas a Joana diz assim, quando te surge uma hora vazia, usa edificando-te. Então, tem muita coisa que dá prazer. Tem reuniões, a gente faz tantas reuniõezinhas, não tem uma gota de álcool e todo mundo ri, brinca, se diverte, porque a alegria é sentimento, não precisa de artifícios para a gente ser alegre, não precisa de artifícios para a gente estar convivendo e fazer um encontro fraterno, mas todas as pessoas vão buscar, né? Uma bengala, digamos, um negócio onde se apoiar. Não, eu vou beber um pouquinho para me soltar, vou beber. Entende? Então, é nesse sentido. E quando nisso surgem as conversas, né? As conversas chulas, as conversas, né? Então, e a gente vai. Percebe que é um dia, outro, e nisso a vida vai passando. Daqui a pouco a gente está velhinho, eu já estou, né? Vocês ainda não, mas... E a gente pensa, e aí, né? Como que foi? Que bagagem que a gente tem para levar para o lado de lá? Aí no capítulo Bem-aventurados aflitos, Sansão pergunta, né? Vocês trocam? Ou que ele diz assim, a gente está tão pegado na matéria que troca tudo pelas coisas materiais. Quer dizer que as bem-aventuranças celestes não valem nada? Entende? A gente, né? Que a gente quer que vença no mundo. Mas o mundo a gente acaba, né? A gente morre e deixa o mundo. E leva o quê? Leva o que está aqui, e aí, o que a gente vai levar? Então, é um momento assim que parece assim, né? Está muito severa a coisa. Não é. A gente vive, porque a verdadeira alegria era da alma. Vocês estão acompanhando o The Chosen, né? A gente sabe que é uma ficção ali, né? Quer dizer, é baseado numa verdade, mas é a interpretação de quem criou
né, a história. Mas você vê, na realidade, Jesus tinha uma alegria serena. A Joana fala disso, né? E a alegria do coração não é estardalhaço, gargalhadas, aquelas coisas, né? É um prazer interno da alma. Felicidade é da alma. Por isso ela brinca, modo de dizer, né? Que sofrimento é opcional. Porque se você tem fé e sabe que está em Deus, com Deus, nada te abate. Está doendo, tá? Você registra a dor, fica perplexo com essa dor. Putz, mas está doendo mesmo. Mas não vai ficar nessa aflição, como disse Paulo, não vai ficar desesperado. Então perdeu o emprego, perdeu tudo, está assim, está assado. Tenha fé, né? E é essa fé que fez Joana ir para a fogueira, né? Deixar o filho se queimar também. E o que é a bem-aventurança? Ela, quando começa, né, que ela se desprende, sai do corpo, ela já sente a mão de Jesus. Joana, estou aqui. Isso é a bem-aventurança. E dá para trocar isso por qualquer coisa do mundo? Alguém trocaria? Fizeram uma enquete na porta de uma faculdade, eu comentei isso outro dia, com várias fotos de ditadores, gente que manda no mundo, né? Então, o que manda aí em Cuba, o que manda na Venezuela, o que manda no Iraque, na Coreia do Norte, né? Então, e grandes pensadores também, né? Paulo Freire, que, né, da educação e outros. Você ficaria 1 hora com esse? Ah, sim, e com esse? Aí, às vezes, trocavam pelo outro, mas quando mostravam a figura de Jesus, trocaria esse por 1 minuto com Jesus? Não, não. Todos disseram não. Preferia 1000 vezes ficar, entende? Com qualquer desses figurões que eles admiram, mas Jesus. Então falta o quê, gente? Né? A base na família. Trazer. Então, de novo, encerrando, né? Diz lá os espíritos, quando fala dos pais, né? Que a maior tarefa de pai e mãe é aproximar o filho de Deus. E a gente não fez, né? Muitos aí estão com os filhos com problemas, né? Ai, se eu soubesse, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu pudesse, né? E se lamentam, mas sempre é tempo. O exemplo vale mais do que 1000 palavras dentro de uma família, dentro de uma sociedade, né? Então, que a gente possa, né, fazer esse exemplo. E agora vamos acabar. Já falei demais. Você faz a prece, Rita? Faz? Então, deu para entender alguma coisa, gente, disso tudo aí? Deu, Beth? Leiam. Vinha de Luz, gente. Tem tanta coisa boa nesse livro. Eu nem falei tudo. Então agora vamos fechando os nossos olhos e agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, recebendo todos esses ensinamentos, para que possamos refletir sobre cada um deles e que possamos voltar para os nossos lares com a nossa fé fortalecida e espalhar aos nossos próximos também esses ensinamentos. Que possamos levar paz, amor e Jesus dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.